Então vamos copiar aqui e começar pela palavra bíceps. A palavra bíceps é uma noção de separação de sílaba aqui. Uma vogal é o bastante para formar uma sílaba. Uma vogal. Uma consoante não pode ficar sozinha numa vogal. Então vamos lá. Bíceps. Bi. O B encontrou o I. Aqui já é o bastante para ser uma sílaba, sim? O C encontra uma vogal para formar uma sílaba? Por isso que ele se separou. O P encontra uma base? Volta para cá. O S encontra base? Por isso que se separou dessa forma. Na palavra pneu, o P, por mais que eu pronuncie pneu, na verdade a pronúncia correta seria como? Pneu. Pneu. Isso, PN, né? É mudo. Então eu tenho pneu aqui. O P não encontra base aqui e as duas vogais ficam juntas. Ela é monossílaba. Beleza. Então eu tenho aí a noção de monossílaba. Gente, tá aqui o nome, tá no material de vocês, eu esqueci de falar. Monossílaba só tem o quê? Por que devem ter 3 vogais nas 3 sílabas? Porque cada sílaba deve ter o quê? Uma vogal. Polissílaba, 4 ou mais o quê? Sílabas. Borboleta. Pronto, isso aqui você sabe de boa, não tem problema. Agora vamos para cá para o ditado, continuar. Essa palavra história é campeã de uso dentro... Cuidado para não derrubar. Essa daí é? Ah, valeu. História. Essa palavra aqui, ela cai demais, mas como regra de acentuação. E muita gente não consegue entender, aliás, não consegue entender a regra de acentuação porque não sabe separar. Vamos separar aqui com o tio, vai. Ri. O que acontece aqui? Quando eu tiver uma palavra que for terminada com 2 vogais e a sílaba anterior for acentuada, aqui no Brasil elas devem ficar juntas. Veja que eu estou optando aqui, BR. Elas devem ficar juntas quando for no Brasil uma palavra que terminar em 2 vogais em que a anterior for o que, gente? Acentuada. Sempre isso acontece. Eu vou pular para D. Só observa por enquanto, vai. Plágio, vai lá comigo, ó. Plagi. Esse I, O devem ficar juntos? Por qual razão? Porque a anterior é acentuada. Regra muito importante para acentuação gráfica. Isso aqui é aonde, gente? No Brasil, BR. Lá em Portugal acontece um outro fenômeno, em que sempre que a anterior for acentuada, eu vou separar. A palavra história também pode ser separada assim. Isso aqui é lá em Portugal. PT aqui não é parte dos trabalhadores não, é Portugal. Então, plágio seguindo a mesma regra, como é que fica? Vai. Plagio. Separei também. Aonde isso? Em Portugal. Já falei sobre isso, vou apagar aqui para não atrapalhar aqui a minha visão. A gente na aula anterior, aula passada, nós falamos sobre encontro vocálico, não foi? Nós classificamos apenas alguns encontros vocálicos, mas eu tenho que dar nome aos bois. Eu tenho que falar os nomes deles. Ditongo, di, 2, quando 2 vogais ficam na mesma sílaba. Tritongo, 3. E hiato, 2 vogais separadas. Aqui você nota que 2 vogais ficaram na mesma sílaba. Eu vou chamar isso de ditongo. Professor, mas você acabou de dizer que numa sílaba não pode ter mais de uma vogal. É verdade, eu falei isso. Eu vou apagar aqui em cima para usar o espaço. No caderno de vocês, eu queria que vocês desenhassem uma seta comigo. A seta que você estava falando agora há pouco. Adão olhou Eva indo urinar. A
O, E, I, U. Lê pra mim, como é isso aqui? Adão. Tá todo mundo nu mesmo lá, não era? Oh, tá mijando. Então é isso. Essa setinha aqui vai me ajudar a classificar esses ditongos em cres ou decrescente. É uma mão na roda isso aqui. Quando você olha para a palavra história, você vê o I aqui e depois vem o A. Note que o I está na base e o A está lá em cima. Então, esse ditongo, ele vai ser cres ou decrescente? Vou chamar de ditongo crescente. Porque do I para o A, na ordem que se apresenta na palavra, do I para o A, ele cresce, ditongo crescente. Ok? Falei agora há pouco também que não pode ter mais de uma vogal dentro da mesma sílaba. E aí, Vitor? Eu tenho um conceito de vogal e semivogal. O que é uma semivogal? É a metade da vogal, pequenininha. Pensa comigo numa noção lógica. Pequeno, grande. Se vem um pequeno para um grande, é crescente ou decrescente? Do menor para o maior, então é o quê? Crescente. Do maior para o menor. Se eu estou dizendo que aqui o ditongo é crescente, vai ser de quê? Do menor para o maior ou do maior para o menor? Então quem vai ser o menor aqui? Semivogal mais o quê? Vogal. Compreenderam? O A sempre... Olha, ninguém está acima dele aqui, né? Então ele sempre vai ser vogal. Chegamos aqui na palavra plágio. Aqui formou ditongo por qual razão? Me diz aqui, por que aqui tem ditongo? Porque o I e o O ficaram juntos na mesma sílaba. Do I para o O é crescente? Ditongo crescente. Se é crescente, qual das duas é a semivogal? I, semivogal mais o que? Vogal. Conceito bem rápido e fácil. Gente, como se separou, a gente vai chamar esse encontro de quê? Hiato. O hiato é o encontro de duas vogais em sílabas o quê? Separadas. Professor, quer dizer que a palavra plágio, história, eu posso colocar várias aqui para vocês, são separadas com base em duas formas e ambas estão corretas? Sim ou não? Sim. Esse é o padrão, porque você está no Brasil, e esse aqui é uma eventualidade. Lembre desses nomes, padrão e eventualidade. Deixa eu só pedir que você faça um no seu caderno, vai, faz aí. Cárie, do dente, faz aí, cárie. Separa para o tio, cárie. Ficou como? Cárie, assim. Você deixou junto porque a anterior está o quê? Acentuada. Existe uma outra possibilidade? Cárie. Isso aqui em Portugal, isso aqui no Brasil. Em Portugal, vou chamar de quê? De hiato. E em Portugal, no Brasil, ditongo o quê? Crescente. Você pode botar oral ou nasal, né? É só você botar o dedo por fora. I. Se fosse pão, é um ditongo o quê aqui? Pão. Fale pão com o dedo no nariz. Pão. É nasal. Se você não souber separar isso aqui lá em acentuação, você não aprende não. Então eu pergunto a vocês, entenderam? Querem mais uma? Não. Pode ser eventual. Isso. Vamos só mais uma. Eu pensava que, no caso, ela seria acentuada por conta do ditongo
é por conta da separação que ela recebe o nome de paroxítona. A separação precede a acentuação. É só o contrário, mas isso não influi não. Eu acho que não influi não. Pátria. Separa com o tio aqui na lousa. Pátria, como é que fica? Pátria. Fica junto? Fica. Por conta de quê? Então, IA, ditongo crescente. Mas pode ser como também? IA, pode formar o quê? Um hiato. Teve um aluno que assistiu no online e disse, olha, o professor, ainda disse foi eu que disse, olha, o professor disse que aqui é um ditongo separável. Eu disse, você está louco? Não existe ditongo que se separe não. E ainda disse que foi eu que disse. Eu disse, não, aqui pode ser um ditongo e pode ser o quê? Um hiato. Não existe hiato junto e não existe ditongo separado. Eu só estou esclarecendo porque pode causar confusão. Não me mate não, por favor. Não diga que foi eu não digo, se mate sozinho, né? Chegamos na jiboia. Jiboia é com J, tá? Não é com G. O que é que eu ia falar aqui de jiboia? Eu vou escrever jiboia mais aqui. Jiboia. Na palavra jiboia, eu já não tenho mais duas letras, duas vogais. Eu tenho uma palavra com 3. Quando eu tiver uma palavra com 3 vogais, eu vou ter que anotar uma outra regra aí. Você pode anotar? Você não fez a setinha? Agora você vai fazer a do 3V. 3V igual a O... Não, na verdade não é igual não. 3V é parêntese. Em que for A ou O a última, também não é assim não. 3V em que a última for igual a A ou O, vai ser igual a 2 mais 1. 3V em que o U é o quê? Posso dizer assim, ó, U, 3V em que a última for um A ou O igual a 2 mais 1. Isso aqui é mais simples do que você imagina. Sempre que eu tiver uma palavra com 3 vogais, 3V, em que a última for o quê? Um A ou um O, vai ficar a soma 2 mais 1. As duas primeiras juntas e a última separada. Então fica como jiboia. Jiboia. É isso. Não acabou não, viu? Vocês estão cansados já? É. Jesus. Ou vocês me matam ou eu esfaqueio vocês, porque de 1 hora até agora. Calma, John, calma. Não é? Tem que ter foco. Você copiou isso aqui? Vou apagar, viu? Beleza. Professor, aqui eu posso ter 2 encontros simultâneos? Não. Vamos pensar um pouquinho. Esse ditongo aqui é crescente ou decrescente? Do O para o I, olha na setinha. O O está em cima, o I está embaixo. Então eu vou escrever aqui, ó, ditongo decrescente. Se é um ditongo decrescente, vai ser quem primeiro? Vogal. Vai ser vogal mais o quê? E o A vai ser vogal porque está sozinho na sílaba. Isso aqui forma um ditongo. Só que não forma hiato por qual razão? Não é a separação de 2 vogais, é sempre vogal, separado de vogal. Exatamente. Não são 2 vogais que se encontram em sílabas separadas. É uma semivogal mais vogal. A gramática chama isso de falso hiato. Que parece um hiato, mas na verdade não é. Separa para mim ideia, já que a gente está aqui, vocês já aprenderam a regra. É a regra das 3 vogais, em que a última for o quê, candidato?
ao O, o que é que acontece? Fica 2 mais 1. 2 mais 1. Vamos lá. I, dei, a. Ditongo decrescente apenas. Não tem hiato aí não. Joia na mesma regra, fica como? Joia, a. Ditongo decrescente. Olha, se você não aprender a separar dessa forma, você não aprende o acordo ortográfico que mudou essa acentuação aí. Eram todas acentuadas. Feiura caiu. Poderia separar a palavra Aiuaba? Sim? Você é de Aiuaba? Não. Não? É vizinho da minha cidade, lá de Antônio do Norte. Sou de lá. Aiuaba. Não, é junto aqui. É não, tá certo. Aiuaba. É uma palavra do Tupi-Guarani que você vê tantas vogais se encontrando juntas, uma ao lado da outra. Por isso que isso pode gerar um pouquinho de dúvida. Aí aqui não tem regra para essa palavra não, tá? Porque é um nome próprio e é um Tupi-Guarani. Na língua portuguesa não existem palavras registradas em língua portuguesa, aqui é de origem Tupi-Guarani, que passe de 3 vogais. Por isso que a gente só tem até o tritongo. Aí em língua Tupi-Guarani tem palavras com até 5 vogais. Não conheço, mas tem. Assim, não lembro, na verdade. Só no caso há a possibilidade de ficar sozinho, É. os caracterizam assim vogal, né? Deveria. Não, aqui é uma vogal. Deveria ter um acento aqui, né? Ai, a. Eu não sei se antes tinha, antes da década de 70. Aí se tornaria uma paroxítona, né? Aí ela seria uma proparoxítona. Na verdade é por isso, né? Eu não digo Aiuaba, Aiuaba. Não dá nem para pronunciar, né? Aiuaba. Você foi Aiuaba? Não tem. Mas é assim que se separa, viu? Ela obrigaria no acento. Uhum. Aí teria obrigatoriamente o acento. Aí seria uma policia. Uhum. Assembleia, como é que fica? Três vogais em que a última é o A, O, blei, A, ditongo decrescente. Uhum. Céu. O que é que acontece com a palavra céu? O que é que eu tenho aqui? 2 vogais em que o acento recaiu sobre a primeira, que é o E. Então, sempre que o acento recair sobre a primeira, as 2 vogais ficam juntas. Isso, mas tio não é acento, viu? É só um sinal de nasalização. Céu, quando o acento recair sobre a primeira, fica junto. Se recair sobre a segunda, separa. Simples assim, tipo baú. Exatamente, põe baú aqui, ó. Baú. E também não se encaixava no O, que é o último, né? Ao O, isso. No caso, aí seria um ditongo. E lá na outra hiato. Aqui hiato. E aqui um ditongo. Ditongo crescente ou decrescente? Dá uma olhada na seta. Eu acho que é decrescente, olha aí. Ditongo decrescente. E aqui vai ser o quê? Hiato. Aí existe uma outra regra da setinha que você pode utilizar a seta. O crescente separa e o decrescente não separa. Por exemplo, tia. Tia ou dia, que é o mesmo encontro. Se a palavra não tiver acento, você usa a seta. Se a ordem for crescente, eu separo. Do I para o A não é crescente? Aí fica como? Ti, A. 2. Do U para o A, não é crescente também, é 2. Se fosse 2, não tem acento, então fica como? Junto. Você não precisa dessa regra, tá? Ela não cobra, a não ser que você vai fazer para cozinheiro ou alguma coisa do tipo.
que é nível fundamental. No seu nível que você está pretendendo, eu não estou menosprezando não, tá? Mas o seu cargo que você pretende fazer não cobra separação de sílaba. Professor, e por que o senhor está dando? Porque eu vou usar isso aqui na acentuação. Se tu não souber separar, por exemplo, céu, você não aprende o que é um ditongo aberto, que é a regra, e não aprende a regra do hiato, que é o I ou U, segunda vogal do hiato. Eu só estou passando as que você vai usar na acentuação. É isso. Então, na sequência de consoante, R ou S? Ficam juntos, fica junto. Graúdo. Veja que graúdo tem duas vogais em que o acento recaiu sobre ela. O que é que acontece? Não separa, gente? Graúdo. Não é assim? Formou o que aqui? Duas vogais em sílabas separadas. Chapéu. Fica como? Chapéu. Ficou junto por quê? O acento na primeira. Hiato e aqui ditongo o que, gente? Saúde, fica como? Saúde. Agora justifica por que saúde tem acento. É o hiato. Na verdade, por que se separa, né? Porque o acento... Hiato e U são acentuados. eu perguntei a regra, né? Não, mas por que saúde se separou? Porque o acento está na segunda. É isso. Se fosse na primeira, Ficariam juntas. Ditongo decrescente. Se fosse junto, seria decrescente. Do A para o U, né? De boa? Podemos começar a faca agora? agora eu comecei a entender. Já tô desfatiado aqui já. Tô desfatiado aqui já. Olha, isso aí, vai sair com esse amigo de novo, ele é Olha, eu já disse a Sueli, não bote 4 aulas não, que o pessoal fica doido, é muita coisa. Aí já pensou se coloca 2 de português e 2 de Jamerson? Pegar matemática, não é matemática? Aí você bota português e matemática, não rola. Teria que ser raciocínio lógico, ou filosofia. Vocês não estudam filosofia, né? Estudam? Qual é a matéria que vocês mais gostam? É penal, é? Direito, Constituição? Gostam mesmo disso? Gosta de ganhar o dinheiro na conta no final do mês, né? Pronto. Isso é o que motiva, o restante não. Gente, mas você fazer um trabalho que você não está gostando, você não dura muito tempo, não. Olha, ser docente é custoso. Eu faço também porque amo e porque dá um dinheirinho. Mas se eu não gostasse, eu não estaria aqui hoje, não. Tem colegas que se formaram comigo e estão não desmerecendo, mas trabalhando no balcão de uma farmácia. É digno, como qualquer outro trabalho. Mas isso, olha, eu prefiro estar aqui do que numa sala de aula. Legal. E ainda bem que tem gente querendo ser agente penal. Olha, eu não iria. Eu juro pra vocês. E vocês não viriam dar aula também, não era? Olha só a reciprocidade de gostos, né? Deus me entrar naquele torão ali, aqueles preços, tudo ameaçando a gente. Vocês são guerreiros, eu admiro bastante. Como? Depende do que vem à frente. Depende se formar base vocálica, como, por exemplo, subemprego. O B se separa. Fica subemprego. Só depende do que vem à frente. Gente, vamos começar a aula, por favor. Vamos deixar de conversa de avó. E cheguei aqui nos acentos. Os acentos eu tenho 2 que estão aí, agudo e circunflexo. O agudo serve para dizer que a palavra é o que, gente? Aberta. Por exemplo, na palavra céu eu pronuncio céu e não seu. E o acento circunflexo, o famoso chapeuzinho, é para dizer que a vogal é o que?
fechada. Prêmio e não prêmio. Lá em Portugal é aberto, viu? Lá em Portugal se escreve assim, ó. Em Portugal. Eles ganham um prêmio. Eles pronunciam assim. Ele diz, ele é obesa. Ela é obesa e não obeso, como aqui no Brasil. São as variações, né? O tio é bom que você marque com marca-texto aí, que tio não é acento. Viu, dona? Tio não é acento. Ela é somente um indicador de quê, gente? De nasalidade. Só para dizer que passou pelo nariz. Gente, oxítona, paroxítona, proparoxítona. O que quer dizer isso? É a relação da sílaba tônica com as demais. Por exemplo, na palavra café, a mais forte aqui é o fé. Café. O fé é mais forte, chamamos de oxítona. Que tá aí. Igualmente a cipó, por gentileza, grife o pó aí de cipó. Cipó. Vai lá, próxima. Saci. Chegar. Parar. Repor. Ou seja, a última sílaba, quando for a mais forte, nós a chamamos de oxítona. Só isso. Fala essa próxima aí. Cateté, fala. Não é catéter, é cateté. A mais forte é o té, igualmente ureter. Você é da área, né? O pessoal fala como? Não fala catéter, não fala? Mas é cateté, olha aí, ó. Ela já sabia, a aluna de Vitor Linaro, né? Vamos brincar um pouquinho aqui. Hã? Também as duas estão corretas. Xerox e xerox. Agora, se você for dizer xerox, tem que pôr acento. Xerox. Vai lá, próxima. Já foi? Ruim, qual é a mais forte? In. Elas se separam, viu? Ruim. O in é mais forte. Lê pra mim essa próxima. Nobel, fale. Nada de dizer, ele ganhou o prêmio Nobel. Não, Nobel. Mister. Esse não é o mister que desfila não, viu? Esse é o mister de urgência, de necessidade. Significa isso. É um termo jurídico, viu? Tá na lei. É mister que você se organize. É melhor que você... É mister que você se organize para passar no concurso público. É mister o cumprimento da ação penal para os devidos casos. Aí eu tenho um próximo. Xerox, que pode ser xerox ou xerox. Na verdade, tanto faz aí, viu? É tanto que eu botei lá embaixo também. Qual é o conceito de uma palavra paroxítona? Penúltima. Veja a palavra útil. Pronuncia para eu ouvir, vai. Qual é a mais forte? Última, penúltima. Oxítona última, paroxítona penúltima. Lê pra mim, preto, vai. É pretó ou preto? Pre. Qual é a sílaba mais forte em festa? Eu digo festa e não festar. É mesar, não, é o quê? Mesa. Tórax. Tó. Eu estava vendo umas pegadas. Eu gosto muito de ler anedota. A anedota é piada, traduzir, né? Aí lá tinha uma pergunta, gente, eu ri muito. E vou contar pra você que eu sei que você não vai... É tão besta que a gente ri. Qual é o cereal preferido do vampiro? Cereal matinal. Aveia. Eu passei uns 10 minutos rindo disso, dessa bobagem. Mas não é criativo? Vampiro, aveia. Ai, cara, muito bom. Vamos voltar pra cá? Xerox, mais forte é o xe. Como é que eu pronuncio essa próxima? Rubrica. Rubrica. Não é rúbrica, não, é rubrica.
Rubrica. Qual é a mais forte? É o bri. Nada de dizer rúbrica. É rubrica. Por exemplo, peço que você assine sua rubrica aqui. Nada de rúbrica. Aí no caso, se fosse eu posso rubricar. Sim. Rubricar. Sim, aí vira oxígeno. Rubricar. Aí ela passa a ser oxígeno. Pudico, grifo di. Pudico. Vocês são pudicos? É uma pessoa recatada, gosta de caseiro, calmo. Diga, sou pudico. Não, tem que ser calmo, viu? Tem que ser calmo. Onde é que eu tô? Ibero. Maquinaria. É o ri. Normandia. Coloca recorde também aí, gente. Paroxítona, viu? Recorde. Que eu tô cansado de ouvir o William Bonner dizendo no Jornal Nacional. Os níveis de doença do Covid bateu recorde. Aí eu disse, meu Deus. É recorde, gente. Eu até fui pesquisar porque eu pensei que eu estava errado. Como é? É recorde, ela é paroxítona, tá? Porque o Bonner falando, né, Jornal Nacional, e todo dia ele diz, ninguém corrige. Ele, a Vasconcelos diz, ele diz recorde. Aí até eu pensei, não, eu estou errado, porque todo dia essa mesma coisa, não, eles estão errados. Onde é que eu estou? Proparoxítona. Última sílaba, antepenúltima, perdão. Lâmpada, qual é a mais forte lâmpada? Lâmpada, mais forte é o lã, ou seja, a antepenúltima sílaba, cômoda. Fala para mim essa próxima. Ínterim. Você sabe o que é o ínterim? Quer dizer meio termo, intervalo. Por exemplo, nesse meio termo, os presos deram área. Fugiram, você esqueceu a chave lá. É por conta do estrangeirismo, ela não é acentuada. Deram área. Ínterim. Ímprobo. Ímprobo é uma pessoa desonesta. Ímprobo. Não improbo. Aerólito. Ró. É porque elas costumam cair. Aerólito, você sabe o que é um aerólito? É pedra do espaço. Como é que a gente chama? Chapolin. Cadê o Chapolin? Não veio hoje não, né? Ele chama de aerolito, Bicho, tu assiste Chapolin ainda? Faz tempo. Eu nunca gostei de Chapolin. Eu sou fã do Chaves. Agora o Chapolin eu não via graça. Cadê Chapolin, hein? Tá trabalhando, né? Onde é que eu tô, gente, agora? Lévedo. Mais forte é o lê. Pronto. É o ingrediente da cerveja. Tu não toma cerveja não, né? Porque é o principal ingrediente da cerveja. Vem do trigo. Vem do trigo, né? É o ingrediente do trigo. É derivado do trigo. Gente, vamos para a regra geral. Regra geral de acentuação gráfica eu tenho as monossílabas tônicas, regra de número 1. Tenho as monossílabas tônicas terminadas em que? A, E, O. Posso verificar o seguinte. Eu peguei a pá para cavar o buraco. Por que pá recebe acento? Monossílaba tônica terminada em A. Eita, pincel. Por que fé tem acento? Terminado em E. O aluno cheirou o pó. Monossílaba tônica terminada em O. Lógica, gente, os plurais também são acentuados. Então, sempre que você vir a finalização de um acento com S, você descarta, tá? Viu? Porque o S não é contado com o final, é só marca de plural. Isso, a gente vê já o pronome, viu? Vai lá. Tu vais à festa? Tu. Por que recebe acento?
Por quê? Porque não é Monossílaba tônica terminada em U. Pegue esse presente para ti. Monossílaba tônica terminada em I. E por que colocam um acento nessa? Por quê? Pode ir em qualquer banheiro que você ver isso aqui. Olha, no banheiro aqui Nossa Senhora, né, ali em cima, ali, como é o nome daquele do central ali, daquele da São Pedro? É o central, né? O mercado central, ali no centro. Lá você vê um monte e com os telefones embaixo. E tudo com acento. Aí você pensa o seguinte, por que eles colocam? Pra você ver, pra que botar esse nome numa porta? O cara que estuda não tem tempo para botar. Exatamente. Isso justifica a necessidade. Não tem tempo de ir lá botar, né? E pra quê? Eu entendo a necessidade, porque botou o telefone, né? Está disposto. Pelo amor de Deus. Não, se eu tivesse a caneta eu tinha feito, é porque eu não estava. Estava de passagem por lá. Gente, vou vê-lo próximo final de semana. Vou vê-lo. Aparentemente essa palavra tem 2 sílabas, mas na verdade tem só uma. Porque eu não posso considerar o ló como finalização válida de uma palavra. Então, a palavra vê-lo é justificada por qual razão? Monossílaba tônica terminada em E. É isso. Chegamos à regra de número 2, que é a regra de quê? Das oxítonas. Vou colocar aqui. Oxítonas. As oxítonas terminadas em quê, gente? A, E, O e E. E os seus plurais. Está escrito aí, eu não vou fazer na lousa, eu vou só pegar as frases, tá bom? Por exemplo, na palavra avó, por que avó recebe acento? Vai. Oxítona terminada em O. Pajé, por que pajé recebe acento? Perfeito. Cajá. Oxítona terminada em A. Bom, olha, por quê? Vamos pensar em caju. Caju, eu já ia botando acento aqui porque é comum que nós coloquemos acentos. Até nas embalagens eu já vi isso. Eu também. Suco, olha, demais. Tem uma mulher que vende hambúrguer lá na Praça Padre Cícero, que ela me justificou que eu questionei porque tinha acento, na verdade. Ela disse que era da polpa, por isso que tinha acento. Eu disse, não, com polpa da polpa original não tem. Eu disse, olha, se tem acento, então pode ter certeza, não é original. Não é. Não é confiável, viu? Pior é quando é local acento. Uma vez eu fui num restaurante com minhas amigas, a gente chegou lá e tinha, em vez de água de coco, né, sem acento nada, água de coco. A chuca. Que é a água do cocô. É. Gente, pelo amor de Deus, eu tô gravando essa aula. E tá lá, né? Pelo amor de Deus. Vai, pelo YouTube dá strike e vai bloquear, vai nada. Só se, olha, se dá strike, se falar no ex-presidente ou do atual presidente, dá strike. Se falar em dá strike. Porque isso aí são temas envolvidos, aí tem que colocar lá, temas polêmicos. Se eu não colocar, ele derruba o vídeo. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. E a classificação da idade também. E a classificação indicativa tem que colocar que não é para criança. Mas o meu setor, nunca teve strike no meu, nunca. Eu já falei tanta putaria em sala, mas eu acho que é porque ninguém denunciou e porque o meu vai na categoria de educação. Vem no nome, educação. Aí eu acho que eu enrolei bem, né? Pessoal, por que saci não tem acento? Oxítona terminada em I. Armazém.
oxítono terminado em em. Deixa eu falar uma, porque eu vou contrapor essa palavra que eu vou colocar no finalzinho dessa aula, que é a palavra contém. Justifica, é fácil. Vai. Oxítono terminado em em. Perfeito. Lembre dessa palavra? Lá no final eu vou pedir para você comparar com outra, tá? Parabéns. 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 Eu tenho aqui um oxítono terminado em ens. Então você decorou. Oxítono terminado em que, gente? A, O, E e em. Se eu dissesse o seguinte: vou beijá-la agora mesmo. Quantas sílabas tem essa palavra? Quantas sílabas tem essa palavra? Aparentemente tem 3, né? Mas por que eu tenho só 2 aqui? Porque o lá não é sílaba. O lá não faz parte da minha palavra. Então ela é uma oxítono terminada em quê? Em A. Acaba, tá bom. E meu pincel acabou. Gente, falando das paroxítonas, elas são as que mais têm paroxítonas. São as que mais possuem finalidade. Deixa eu ver se eu tenho outro pincel aqui. Eu acho que tem um. Pé, não trouxe pincel hoje não. No dia, né? Acabou as negócios do final de semana. Não dá pra ver não, né? Dá? As paroxítonas terminadas no lir-no-chumps. Dá, gente, pra ver? Eu não tô vendo não, muito bem não. Lir-nos-chumps. Oh não! Ditongo. Fala comigo, vai. Lir-nos-chumps. Oh não! Você tem um susto. Ditongo. As paroxítonas terminadas em L, I, R, N, US, X, UM, PS, ON, AN e ditongo são acentuadas. É melhor do que você dizer L, N, R, X, I, S, U, US, AN, PS, ditongo. Lir-nos-chumps são as sinalizações. Pouco se cobra todas essas sinalizações, podem ficar tranquilos. Pouco se cobra isso. Por exemplo, dificilmente vai cair uma questão cobrando a palavra amável. Aí você consegue justificar de boa aqui, não consegue não? Ó, paroxítona amável, terminada em que, gente? Em L. A justificativa é essa. Posso pensar em biquíni. Biquíni. Justifica para mim. Paroxítona terminada em I. Eu quero que vocês fixem mesmo a regra das paroxítonas quando elas terminarem em ditongo. Aí o bicho pega. Vamos pegar a palavra história, que a gente pegou lá no início essa palavra aqui. Vou pôr aqui história. Vocês estão dizendo que estão vendo aí, né? A palavra escrita aqui, história. Estão vendo mesmo, né? Sim. Vamos separar a palavra história, vai. História. Essa é a classificação aqui no Brasil, sim? Sim. Você deixou junta por qual razão? Porque a anterior é acentuada. Portanto, o ditongo aqui é o quê? Crescente. Então eu vou chamar de quê? De paroxítona terminada em quê? Em ditongo crescente. Todas as paroxítonas terminadas em ditongo crescente também podem virar uma história. Não pode ficar assim? Se eu separo dessa forma, ou seja, deixo um hiato, ela muda a sílaba tônica de posição. Conta de trás para frente. Última, penúltima. Então eu vou ter aqui o que é chamado de proparoxítona.
Pronto. Vamos aí com calma. Vamos para a regra de número 4. Eu volto já para cá. Regra de número 4, a gente viu as proparoxítonas, não é? Qual é a regra? Todas. Vou te colocar aqui para a gente fazer uma comparação. Lâmpada. Lâmpada. A palavra lâmpada só tem esse tipo de separação. Sim? Só se separa dessa forma. Ela é uma proparoxítona, porque todas são acentuadas. Evanildo Bechara chama esse caso aqui de proparoxítona real. Porque ela nunca vai deixar de ser uma proparoxítona, ela sempre será. Essa aqui pode ser uma proparoxítona eventualmente, porque o padrão dela é ser o quê? Paroxítona. Aí vem a pergunta das bancas. A palavra história e lâmpada são justificadas com base na mesma regra? Você pode até se confundir. Professor, ela não é proparoxítona? Aqui também? Sim. Só que aqui é uma proparoxítona o quê? Eventual. Ou seja, aqui é uma eventual, aqui é uma o quê? Real. Então as bancas não aceitam essas duas palavras como sendo a mesma regra. Até porque essa forma de separação é Portugal. É Portugal, não é Brasil. Não sei se lá tem concurso, não tem também? Eu acho que tem, né? Lá talvez eles aceitem, né? Tá aí uma pergunta boa. Paciência. Convênio. Tudinho. Ó. Convênio. Ou pode ser como? Isso aqui não é de questão não, né? Tu tá na questão não, né? Não. Ah. Porque aí é trapacear. Convênio. Paroxítona terminada em quê? Em de tom crescente. E aqui é o quê? Proparoxítona eventual. Aí a banca gosta de jogar isso aí e perguntar se tal palavra pode ser justificado o acento de duas formas. Com base em duas regras distintas. Pode? Pode sim. CESP faz isso. Ou então elas pegam, como tu falou, pegam a palavra e perguntam se ela pode ser Justificada com base em outra. Ou então colocar 5 alternativas e perguntar qual é a única que obedece regra distinta das demais. Pergunta de todo jeito, a gente tem um monte de questão para fazer aí. De boa? Posso dizer também, né, que não se acentua a paroxítonas terminada em A, E e O, né? Não, as paroxítonas, sim, as paroxítonas. As regras das oxítonas proíbem as paroxítonas. Mas você não tem como fugir das terminações não, viu? Aprende as duas formas. Paroxítona, aonde, o quê? Paróxítona terminada em ditom crescente. E aqui proparoxítona eventual. Vamos agora para o quê? Vamos falar do hiato, que é um caso específico. Dá uma lida no material de vocês aí. Vamos dar uma lida aí. Hiato. Leiamos, gente, aqui com o tio, vai. I-O-U, repete comigo. I-O-U, segunda vogal do hiato, seguido ou não de S, longe de NH. Vamos começar com a primeira palavra aqui, que é a palavra saída. Saída. Eu vou escrever tudo de vermelho, isso eu já era. Na palavra saída, você separou o I do A porque o acento recaiu sobre a segunda. Você note que o I aqui é a segunda vogal desse hiato. Portanto, qual é a regra que vai justificar a palavra saída? I, segunda vogal do hiato. Ou somente hiato. Por que saúde recebe acento, gente? Oi? Não entendi. Segunda vogal
Do hiato. Do hiato. Ditongo é junto. Não, mas não tem ditongo não, viu? Saúde. Segunda vogal de quê, gente? Do hiato. Ele pode estar sozinho ou apenas acompanhado da letra S. Se ela for acompanhada de qualquer outra letra, proibido. Por exemplo, na palavra saístes. Tu saístes cedo hoje. Por que a palavra saístes recebeu acento? Segunda vogal do hiato e está acompanhado de quê? S. Agora pensa comigo se fosse juiz. Por que juiz não vai ter acento? É a segunda vogal do hiato. Mas por que não vai ter acento? Porque está acompanhado de quê? Do Z. Pluraliza juiz, fica como? Juízes. Ele ficou alone, sozinho, recebeu acento. Luiz tem, né? Luiz. Pensa comigo em Luiz, se Luiz tem. Vai. Luiz. Não é essa. Luiz, sim. Luiz pode ter acento. Luiz. Aí poderia ser acentuado porque... Mas é porque é um nome próprio, né? Você escolhe se acentua ou O não. nome próprio pode tudo. Eu não concordo com isso não, viu? Mas é a regra. Por exemplo, tem algum Antônio aqui? O meu Pamela tem, não há. Mas é porque é proparoxítona, então tá certinho aí. Eu caba bom. Acentuar, 2 N, 2 L. Não é esse enfeite todo, não. Não tem os enfeites não, né? Eu tinha um aluno que o nome dele era Vitor, assim, ó. Aqueles Felipe que é PH, isso aqui, LL, Aí sabe como é o nome da irmã dele? Chuta, gente. Madonna. Vitor Madonna. Eu disse, você tem outro irmão? Ele disse, não. Aí disse, como seria o nome? Aí ele disse, não sei, professor, Michael. Ou Lady Gaga, pode ser, né? É gostar de enfeite, nomes compostos, né? Vitor. Chamavam como ele? Chamavam de Michael, né? Michel, agora Michael nunca, né? Ô, Vitor, no caso da palavra juízes, no caso seria também uma paroxítona terminada em S, só que a regra do tom do hiato prevalece essa. Não, mas paroxítona terminada em ES não tem acento não. Não tem, né? Não tem, pode olhar. Não tem. Onde é que eu tô agora? Sim, gente. É o PS, né? Não, é PS. É PS, exatamente. Por isso que eu circulei os dois, viu? Na palavra xiita, embora o I seja a segunda vogal do hiato, não vai levar acento por qual razão? Sempre que eu tiver vogais duplicadas, houve a perda de acento depois do acordo ortográfico. Lembra de voo, né? Voo não tem mais acento. Por quê? Diz, vogais duplicadas perderam acento. Repete. Vocês lembram desse? Lembram nada, nem escreviam, leem. Creem, descreem. Sempre que tiver vogal duplicada, nada de acento. Olha, caiu também do... Preserva o acento do ditongo no final, né? Falo já dele. Feiura, perdeu o acento. Feiura. Faltou um I aqui. Feiura não tem mais. Polo não tem mais de Polo Norte. Olha, gente, você não vem dizer que você botava acento no para não, antes. Tipo, ele para aqui todos os dias às 15 horas. Você não punha não. Era para sem acento mesmo. E o trema que você punha também e não coloca mais? Punha. É melhor trocar. Coloca. Vamos trocar, mas tá certo, viu? É porque tem uma conotação feia, né? Linguiça, o trema caiu. Você sabe para que era o trema? Coloca linguiça com S, gente. Linguiça. Tinha um trema aqui para dizer que o era pronunciado, para você não dizer linguiça.
Ou seja, para dizer que o U era pronunciado e aqui não seria um dígrafo. Perdeu o acento. O dicionário Aurélia até fez uma brincadeira e foi processado, isso em 2010, porque o acordo começou em 2010, aí foi ratificado em 2015. Aí ele fez uma brincadeira o seguinte, lançou um novo dicionário do acordo ortográfico e diz o seguinte, presta atenção, John, jamais trema em cima de linguiça. Gente, você pode pesquisar na internet, viu? Jamais, isso um dicionário capacitado como o Aurélio fazer um negócio desse, John. Jamais trema esse dos ditongos abertos. Vocês estão acompanhando aí no material de ditongo aberto, que é a número 3. É? Não, número 2. Ditongos abertos. Eu queria que você pegasse o caderno de vocês para desenhar. Vamos desenhar para a gente desenhar a tabelinha, né? Que facilita mais a minha apreensão. Coloque aí ditongos abertos, que é a tabela. Aí você coloca tabela A e tabela B. Nessa tabela A, eu queria que você separasse a palavra ideia. Vamos escrever? Você já aprendeu, não foi? Como é que fica ideia? Ideia. Não é isso? Joia. Vai. Joia. Não tem mais. A gente vai entender por quê, viu? E a próxima? Assembleia. Assembleia. Agora vamos para a coluna B. Vamos escrever a palavra constrói. Constrói. Com acento. Vamos escrever a palavra céu. Com acento. E quero colocar agora a palavra herói. Com acento. Eu quero que visualmente vocês olhem para cá e percebam a diferença entre elas. Eu tenho aqui em ideia, eu tenho um ditongo, sim? Ei, oi, el, oi. Todos esses ditongos aqui são chamados de ditongos abertos, por quê? Porque não é fechado. É sério, gente. Pronuncia essa palavra aqui, ó. Vai. Pronuncia agora essa. Vai. Percebeu que é aberto e fechado? Aberto, sua falange faz isso. Aqui é a sua falange. Aqui, ó. E quando você pronunciar outra, fecha. Acorda, Bi. Então todos esses são ditongos abertos. Quando os ditongos abertos vierem no final da frase, da palavra, o acento se preserva depois do acordo ortográfico. Se elas vierem no meio, o que é que acontece? Perde. Simples assim. Agora eu vou dizer a regra mesmo. Você teve uma noção visual. Quando elas forem monossílabas, ou quando elas forem o quê? Oxítonas, recebem. Quando elas forem paroxítonas, o que é que acontece? Perde. Jiboia, perdeu, porque ficou. Olha, por que herói recebeu acento? Justifica para mim. Aí você diz o seguinte: oxítona de ditongo aberto. Fale. Se eu pegar a palavra herói e formar heróico, ela perde acento? Por quê? Olha o deslocamento da sílaba, né? Ó, vai. Heróico. Deslocou do final para o meio, perdeu o acento. Heroína. Aí seria
Que heroína? O feminino de herói? Heroína. É hiato. Uhum. Que carrega do hiato. Mas se não fosse pelo hiato, não teria, né? No caso, porque é no meio. Se Uhum. não fosse pelo hiato. Sim. Seria um ditongo aberto no meio. Heroína seria Assim. Não, ele está perguntando se aqui fosse junto. Não teria acento porque ficaria no meio um ditongo aberto. Eu não digo heroína. Ei, eu comprei uma heroína. Aí você tava com muita heroína na cabeça, né? Heroína, né? A minha vizinha, sabe como que ela diz? Ela disse, olha, teve um escandelo aqui. Não é lindo, né? Eu vou corrigir um negócio desse? Escandelo. Outro dia ela tava, que é casa com casa, parede com parede, aí ela tava conversando com a outra. Eu tava lendo um livro bem distraído com a leitura, aí ela começou a falar. E disse, menina, eu tô parborizada. Parborizada. Aí eu disse, meu Deus, ela fuma maconha, viu? É sério, ela fuma. Ela tem ordem judicial para fumar maconha. Porque ela faz tratamento, eu não sei o que é não, eu acho que é câncer. Porque diz que a maconha alivia as dores do câncer. Ela tem, eu senti o cheiro. Aí eu nunca fui perguntar não, claro, né? Vai que é uma traficante, né? Aí ela fuma, aí ela perguntou, ela veio perguntar, tá tudo bem por aí na sua casa? Ela não é a dona da casa não, né? Aí você tá tudo bem pela casa, tá tudo tranquilo, acho que é porque, sabe que eu sinto, né? Ela disse, não, tá tranquilo. E tá mesmo, por mim não tem problema algum. Tá tudo. Tô super tranquilo. Aí eu entendi, depois eu entendi. Ela disse, não, é porque você pode sentir um cheirinho de maconha. Ela disse isso, mas é porque eu fumo para tratar de... Eu acho que foi câncer que ela disse. Aí disse, eu tenho ordem judicial e tudo mais, não pode, não se assuste não. Aí ela planta, ela tem 3 vasos de maconha, que ela bota para secar e tudo mais. Eu disse, olha, é pular um muro, né? Vamos pular o muro e pegar, né? Vender. 25 gramas tá R$100 e poucos reais, bicho. Né? Não, foi ela que disse, não sou eu não. Eu não fumo maconha não, gente. Se eu fumasse eu não tava aqui não. Ou tava, né? Bem demais. E aí, gente? Eu acho que eu não vou postar essa aula não, né? Não é? É só corta. Eu estava falando de quê? Acento diferencial. Vamos lá. Acentos diferenciais. O que é que eu tenho no acento diferencial? Esse nome pode parecer... Vamos lá, como é que eu vou dizer? Pode parecer sugestivo, mas ele é restrito a 5 acentos. Ou seja, tu só vai chamar de acento diferencial quando forem esses 5 acentos específicos, que eu nomeei de 2, P, T, V, F. 2 com a letra P, 1 com a letra T e 1 com a letra F. Por exemplo, eu vou dizer o seguinte: fiz tudo por você. Vou pôr a mesa. Nessa frase eu tenho vou pôr a mesa com acento, porque esse pôr aqui é do verbo que? Colocar. Eu ponho acento na palavra pôr para diferenciar da preposição por. Ou seja, sempre que o verbo pôr puder ser trocado por colocar, eu coloco acento nela. Pergunta: a palavra por e avô se justificam pela mesma regra? De jeito nenhum. Avô é oxítona, acento que? Diferencial. Por e pó
são justificadas com base na mesma regra? Aqui é o quê? Monossílaba tônica, acento diferencial. Lembre-se disso, a banca vai botar para confundir. É igual a palavra tem também, né? Tem. Tá aqui, ó, o do T, viu? Vamos aqui. O segundo P é o verbo poder no presente e no passado. Eu posso te dizer o seguinte: como você pôde me enganar? Pôde está no quê? Passado. Você pode me ajudar a levar essas caixas? Presente. Aí vai lá a banca querendo trollar você. A palavra pode e a palavra revólver são justificadas com base na mesma regra? Pensa comigo. Pode é paroxítona. Isso é inegável. Pode é paroxítona. Revólver também é paroxítona. Só que pode recebe acento não por ser paroxítona, mas por ser o quê? Diferencial. É essas pegadinhas que a banca gosta de fazer. São essas, na verdade. Eu digo o seguinte: ele tem 2 casas, e se eu pluralizo isso aqui fica como? Eles têm, com acento circunflexo. Portanto, aqui eu vou ter o que a gente chama de acento o que, gente? Diferencial, para diferenciar o singular de quê? Do plural. Posso dizer também, eles vêm hoje cedo. Por que que tem acento no vem? Acento diferencial. Se eu tirar o S, fica como? Tiro o acento porque não tem mais, está no singular. O que é bom, cara, é que esses verbos aqui geram filhos. Geram palavras derivadas. Olha que massa isso aqui, ó. Ele advém do sul. Estão lembrados que eu disse a palavra contém no início da aula? Eu vou estar advém, depois eu venho com contém. Ele advém. Por que que advém está no singular? Vai. Oxítona terminada em em. Vou pôr aqui na frente. Oxítona terminada em em. Agora, se eu disser o seguinte, ó. Eles pluraliza para mim, advém. Eles advêm do sul. Qual é a regra? Oxítona terminada em em? Não. É acento que? Diferencial. Obtém, contém, convém. Eu botei foi contém no início da aula? Contém. O frasco contém 5 gramas. O frasco contém. Quem é que contém? Singular. Os frascos contém. Como contém? Com acento circunflexo. Gente, é uma maravilha isso, né? Oxítona diferencial. Elas não são justificadas com base na mesma regra. Gente, ficou forma e forma, mas o acento em forma é opcional, viu? Eu posso dizer o seguinte, eu fui à padaria e comprei 2 pães de quê? Tanto faz eu colocar como não. Aí quem vai diferenciar é o contexto. É o contexto. Vê só. É opcional para quando for forma. Ou você vai chegar na academia e diz, olha, eu vou entrar em forma. Não. Você vai pegar, se for a forma para te moldar, né? A academia como sendo isso. Mas olha, eu estou em forma. Não. De forma de quê? De bolo? Vamos fazer a atividade, gente, aí. Primeira questão da Polícia Militar do Ceará. E aí? O que é que vocês marcaram aí? Quer uma que seja distinta das demais. Acontecerá oxítona. Está oxítona, terá oxítona.
O problema aí, gente, foi a palavra até, que muita gente acha que essa palavra é monossílaba, quando na verdade ela é o quê? Dissílaba, é uma oxítona terminada em E. A única que não é oxítona é o quê? Gás. Não tem como separar gás. Eu vou fazer o quê? Assim, ó. Assim? Bota o I, gás. Chega de constrangimento, né, Rodrigo? Aí. Deixa eu botar o I, gás. Gás. Foi esse o problema de rápido demais. Foi a primeira que eu fiz. Perguntou se tá bom. Na 2, vocês botaram o quê? Certo ou errada? O acento circunflexo no verbo tem, aí está aí a frase, diz o seguinte: onde muitas unidades de saúde não tem. Quem é que não tem eletricidade? Muitas unidades de saúde. Indica que está flexionado no plural para concordar com o termo muitas unidades de saúde? Sim. Certo. O acento na palavra contém é um acento circunflexo aí, né? Vamos ver aí. Diz o seguinte: isso porque os feijões, assim como o arroz integral, contém. Quem é que contém substância? Os feijões. É por isso que está no plural. Indica que ela está no plural? Sim. Que questão besta. Não é besta não, você sabe. Se substituísse por outro verbo também, daria certo a questão de possui. Possui, possuem. Possuem. Aí você entender que estava no Bom, sim, pode ser uma técnica, troca por outro. Quarta, certo ou errada? Ai, não é certo ou errada não, né? Gente, eu não concordo com essa questão não. Eu não concordo não. Vejamos. Tem. Por que é que tem no enunciado tem acento? É um acento diferencial. Aí diz lá embaixo: segundo o acordo ortográfico, assim como a palavra tem destacada, permanece com acento diferencial o seguinte vocábulo. Qual é dos seguintes vocábulos que tem acento diferencial? Nenhum. O convém, para ser o gabarito certo, teria que ter acento. Mas vocês iriam de quê? Vai de ser. É ser o gabarito dado pela banca. Mas para ser acento diferencial, teria que ser o quê? Convém. Assim. Se no singular, aqui é oxítona terminado em em. Da oxítona. Que está acentuada corretamente no caso seria, né? Pronto. Então, sim, de eliminação a gente iria de ser, sim? Porque as outras estão legitimamente erradas. 5. Ele quer uma incorreta. Não, assinala a alternativa na qual o acento gráfico tenha sido suprimido incorretamente. Leem está suprimido corretamente porque vogais duplicadas não tem acento. Assembleia perdeu porque é paroxítona. Vamos colocar. Tem que ter um acento nesse por aí. É letra C o gabarito. Estão acertando? Próprio, estou na sexta. Próprio, família, voluntária e recicláveis. Todas elas são paroxítonas acentuadas por terminarem de ditongo, seguido ou não de S? Sim. Lindinha a regra aí. Além, oxítona terminada em em, também são exemplos de oxítona terminada em em? Sim. Já, monossílaba, fará, são exemplos de... Não, fará não. É oxítona. Errada. CCE. Apenas as afirmativas 1 e 2. C. Letra C. Sétima. Assinala a alternativa na qual a supressão do acento gráfico não originaria outra palavra em língua portuguesa. Incômodo fica, eu incomodo. Dá certo. O ACE está. Está esta. Crítica. Critica. Eu fiquei na dúvida só esse. Porém também. Se eles porem. Não é bem, sabe? Porém. E eles porem, né? Na retirada do acento. O gabarito é B. Também.
Não fica também. O que diabo é também? 8. Ação alternativa que apresenta corretamente a quantidade de fonemas das palavras destacadas. Tá fácil? Oxente, quais são as palavras? Tóxico, galho e hoje. Onde é que tá isso? Na penúltima linha, vai pro lado. Ai. Então vou começar aqui. Tóxico são 6 letras e 7 fonemas. 7. Galho são 6. São 5 letras? 5 e 4. E hoje 3. 4 e 3. 7, 4, 3. Tá de graça essa, não foi? Então qual é a letra? Nona. Assina a alternativa em que o número de letras é igual ao de fonemas. Táxi aumentou. Esquina perdeu com QU. Chão diminuiu. Voar. Não é voar? Hiena tem um H, né? Café é uma palavra paroxítono. Não. É oxítono. Errada. Não é grave. Ele é agudo. É bom você corrigir, viu? É agudo. A palavra aquela é acento agudo aí, viu? É uma oxítona? Não. Aquela é paroxítona. O acento sobre o aquela é por conta da crase. Está errado também. A palavra quilômetro é uma proparoxítona? Quilômetro. E foi acentuada com acento circunflexo? Sim. Apenas 3 está certa, letra C. 11. Olha aí, é do IBFC. O que é que ela está pedindo aí? Ele quer uma que corresponda à sequência. Oxítona e dissílaba. Então a letra A não é. E nem a letra D. Eu acho que é B, né? Também, oxítona e dissílaba, só tem 2. Atlântico, proparoxítona e polissílaba. E Guarujá, oxítona e trissílaba. B. Não é? Pergunta esquisita, né? Assim, o estilo de perguntar, né? É B. É. Aí para confundir a mental da pessoa. Eu nunca vi uma questão como essa. B de bufa. 12. Oxítona, paroxítona. Proparoxítona, que é um oxítona, uma paroxítona e uma proparoxítona. Vamos lá. Retórica não é, porque é proparoxítona. Será, sim. Importância paroxítona e retórica proparoxítona. B. 13. Difícil é uma palavra oxítona. Difícil não, é paroxítona. Lógica é uma proparoxítona? Sim. Portanto, acentuada na antepenúltima sílaba? Sim. Inatingíveis. Recebe acento diferencial? Suas ventas. Errado. Só 2. B. Parece que o IBFC gosta de B, né? Olha, tu que vai fazer Rio Grande do Norte. B. Eu não sou eu que estou dizendo isso não, viu? 14. Assinala a opção correta, em que o grupo de palavras é acentuado pelas mesmas regras. Nações não tem acento. Está e as, está é acentuado. As é grave, é crase aí, né? Patrimônio, paróxio ternado em ditongo. Órgão também. Só que é um ditongo diferente. É um ditongo nasal, o outro é oral. É letra D. Ciência e Austrália. A diferença da letra D para C é porque o ditongo na letra C, de órgão, é um ditongo nasal. E o patrimônio é oral. 15. Quanto à acentuação das palavras, assinalar a correta. Acadêmico é pela mesma regra de tênue? Não. Uma é proparoxítona, a outra é paroxítona. Rápido, proparoxítona.
Gente, eu lembro, rapidamente perdeu o acento. Não perdeu não, não tem. Português tem acento? Português. E portuguesa tem acento? Não. É derivada, mas não conserva o acento, viu? Um aluno minha colocou uma vez num trabalho, portuguesa. Tem acento não, viu? Português tem. Então nada de B. Céu é acentuada pela mesma regra também? Não. Um é monossílaba, outro é oxítona. Chá, fé e café são acentuadas pelas regras de oxítonas? Oxente. É não. E gabarito não. Acadêmico proparoxítona, tênue sim. Se você aí, Vitor. Não separa daí. Não. Não tem condição de ter gabarito correto aqui, não. Não tem gabarito. Tem gabarito não, nesse trem não. Essa tênue não pode separar se aquela questão lá da eventual, né? Gente, Aí uma é paroxítona real e a outra é eventual. sim, mas não tem como ser letra A, não. Não, né? Eu marcaria D. Eu iria de D, eu vou te dizer por quê. Apenas um gramático chamado Pasquale Cipro Neto não faz distinção entre oxítonas e monossílabas. Mas essa banca aqui Mas para ter uma oxita tem que ter pelo menos 2 sílabas. Sim, tá certo. Mas lá na gramática do Pasquale, ele não cita as regras das monossílabas. Ele diz que oxítono e monossílaba são a mesma coisa. Porque ambas estão na última sílaba. Mas assim, isso aqui não é padrão, viu? É uma exceção da exceção. É uma oxítona, né? Isso. Que é a última. Não tem como ser outra. Deixa de ser. Um monossílaba não deixa de ser uma oxítona. Então, tem gabarito. O gabarito dado foi D. É a menos errado. Tchau, gente. Postarei. Depois de eu editar bem. Deixa eu mostrar a turma. Você não queria aparecer, linda? Foi boa aula, gente. Olha o Johnny.